Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papeando com Pamplona. E nesse momento nós vamos fazer um Papeando ao vivo. É a nossa segunda experiência. Quando fizemos o programa número 50, nós fizemos essa ideia de fazer um Papeando ao vivo. E você que está nos vendo, acompanhando aí na página do SES, pode participar literalmente. Como fala nosso comandante Fábio, é a maior plateia do Papeando de todos os tempos, porque a gente faz com a plateia física, quando faz a gravação, antes, prepara tudo. Agora não, agora é ao vivo. Então vocês podem acompanhar nesse momento, né, aí na página do SES. Depois, obviamente, esse programa vai também ser editado e colocado lá no canal SES TV para que todo mundo possa acompanhar. E eu estava dizendo que quando a gente fez o programa número 50, nós fizemos um programa especial sobre corrupção, com um sensacional Fábio Roque. E esse tema é tão importante que gera muitos reflexos e reflexões que não podem se limitar à dogmática penal. E hoje nós vamos verificar algumas dessas vertentes no campo do direito administrativo. E adivinha quem é o meu entrevistado? Com vocês, Matheus Carvalho. Né? Ele é procurador da Fazenda Nacional. Acertei dessa vez? Ah, muito bem. Ele é professor de administrativo. Ele é o maior professor de direito administrativo do Brasil. Pelo menos do alto dos seus 1,92 m, né? Eu fico pertinho dele. É bom fazer o papinho assim sentadinho, porque fica parecendo que eu tenho o tamanho dele, que eu me sinto um anão. Matheus, que prazer gravar um papiando com você. Prazer meu, bicho, é sempre bom estar aqui, esse papeando, todo dia, toda vez a gente recebe mensagem, exatamente. Toda vez eu recebo propaganda do papeando, fico vendo todo mundo, menos eu, né? E agora é o momento, porque a gente queria gravar uma coisa com você desde o começo, e essa oportunidade chegou, finalmente. E nós vamos falar hoje, meu povo, sobre improbidade administrativa, um tema que, sem sombra de dúvida, está na crista da onda, está no momento para se discutir, nesse momento estranho desse país, que virou meio bipolar, que vira uma discussão de um debate entre mortadelas e coxinhas. Na verdade, o que a gente não pode ser é ser pamonha. A gente precisa saber especificamente quais são as questões a ser trabalhadas dentro desse tema. E Matheus é o cara. Eu não acompanhei, não. Pamonha, coxinha, não, é uma coisa a ser importante, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai falar com o cara que é autor, entre outros livros, desse manual de administrativo e domina essa matéria como poucos. Vamos falar agora, especialmente, sobre improbidade administrativa. E, Matheus, vamos falar com o pessoal aqui. Qual é a sua definição jurídica de improbidade administrativa? A definição jurídica de improbidade, ela vem ao longo do tempo sofrendo algumas alterações, né? Mas a improbidade administrativa estava presente e o combate à corrupção desde a lei das 12 tábuas. Sim. Então, hoje, o conceito de improbidade no Brasil, ele traduz a responsabilização civil por atos de corrupção. Na verdade, não são somente atos de corrupção, porque a Lei 8429, ela traz uma abrangência maior acerca de improbidade, né? Então, além da tradicional corrupção que a gente já conhece, a improbidade administrativa traz algumas outras espécies de dano ao erário, mesmo por imprudência, negligência, né? Mas isso vem sendo rechaçado cada vez mais pela jurisprudência para que a gente aproxime a ideia de corrupção à ideia de improbidade. Quebra de lealdade. Isso é importante para verificar, até para os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo, compreender qual a relação entre improbidade administrativa e corrupção. É uma relação de gênero-espécie, ou elas são sinônimos, ou são vertentes diferenciadas de responsabilização? Como é que você definiria isso? Na verdade, o grande conceito parte do conceito de probidade, pronto, né? Que para a doutrina majoritária, probidade, enquanto princípio, traria para a gente a ideia de moralidade. Sim. Então, a violação à probidade seria uma violação à moralidade e, consequentemente, uma atuação imoral, uma atuação desleal, acaba sendo uma atuação corrupta. Mas a improbidade foi ganhando contornos mais amplos com a legislação que veio posteriormente, né? A Constituição de 88, que foi a 8429, que está vigente até hoje. Sim. E que é uma lei moderna, apesar de 25 anos de idade, é uma lei que traz pra gente tudo que a gente precisa para combater a corrupção, ela só não é bem utilizada. O fato de ter 25 anos não quer dizer que ela seja uma lei que por isso deva ser desprezada. Não, é importante verificar se ela é efetiva
ou se as pessoas estão deixando de efetivá-la, né? É uma lei à frente do seu tempo. Na verdade, o problema é a inaplicabilidade dela, né? Hoje a gente vê a improbidade administrativa sendo vilipendiada. Para quem não acompanha, a ideia de improbidade na Lei 8429 traz para a gente o conceito de responsabilização civil. Pronto. Então o sujeito responde civilmente, sim, claro, além da responsabilização penal. Mas no direito brasileiro hoje a responsabilização civil não tem sido utilizada para a responsabilidade civil dessas pessoas que têm praticado atos de corrupção. Então, se esqueceram da improbidade administrativa, se esqueceram da responsabilização civil e a ideia é sair botando tornozeleira em todo mundo. Não sei se essa é a forma de se resolver a corrupção no Brasil hoje. Mas quais são as principais regras sobre improbidade administrativa, né? Porque a gente já compreendeu que a ideia da improbidade, antes de ser um problema jurídico, é um problema ético e moral. Isso. Mas dentro dessa linha, quais são as regras, do ponto de vista do direito positivo? Quais são as principais, qual é a principal disciplina desse tema no Brasil? Ó, Thalita ali. Olha lá. Tirando foto da gente. Pessoal, para todos que estão nos assistindo e para você, Pamplona, a ideia de improbidade está regulamentada na 8429 hoje como 4 espécies diferentes. Perfeito, ótimo. A gente tem uma espécie muito novinha que nasceu em dezembro do ano passado, que é bem específica e que trata de concessão de benefício tributário em relação ao ISS, certo, e que surgiu muito mais por pressão dos municípios, mas acho que não é o caso da nossa discussão aqui de corrupção. Nós temos 3 espécies genéricas de atos de improbidade, que são os artigos 9, 10 e 11 da lei, sim, que diz que são atos de improbidade aqueles que geram enriquecimento ilícito do agente, em detrimento da função pública, que é a mais comum hoje, claro, quando a gente pensa em corrupção. São atos de improbidade aqueles que causam dano ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração. Certo. Ou seja, a simples violação a um princípio, teoricamente, já configura um ato de improbidade, mesmo que não haja dano e mesmo que não haja enriquecimento ilícito. Certo. Claro que a gente precisa entender que tem que haver o elemento subjetivo, claro, né? Ou a má-fé, ou a culpa, no caso de dano ao erário, mas genericamente eu posso configurar o ato de improbidade ainda que não haja dano patrimonial ao erário. Porque o dano há, o bem jurídico protegido aqui é a moralidade, é a honestidade, é o interesse público, né? E isso aqui é interessante porque a gente estava falando do Brasil, mas em termos gerais, como é que se dá o combate à improbidade administrativa em outros países? Interessante essa pergunta pelo fato de que nos outros países a improbidade administrativa é aplicada de verdade. O que eu estou tentando te explicar? Você pode dar uma olhadinha no noticiário que você vai ver que todas as transações feitas em termos de delação ou colaboração premiada e todas as sanções aplicadas, não só aos agentes públicos, mas também àqueles particulares beneficiários, né? Então a gente vai para o Joesley, o Marcelo Odebrecht e assim por diante. Sim. Em todos os casos, a gente viu sancionamento penal, sim, e o Ministério Público inerte em relação à improbidade. O que eu queria colocar e que normalmente eu tenho colocado? Qual a sua opinião? Para você é pior o sujeito ser preso, ganhar uma tornozeleira e ir para a mansão dele? Ou será que as sanções de improbidade seriam mais efetivas nesse caso? Lembrando que as sanções de improbidade são 6. A lei prevê a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a perda dos bens acrescidos ilicitamente, o ressarcimento ao erário, a proibição de qualquer relação com o poder público por um determinado prazo e, além de tudo isso, uma multa de até 3 vezes o que ele enriqueceu ilicitamente. Certo. Ou seja, será que esse sujeito, será que a sanção mais efetiva não seria tomar tudo que ele ganhou, mandar aplicar uma multa, perder os bens, suspender os direitos políticos, ao invés de simplesmente colocar uma tornozeleira nesse sujeito? Eu confesso que até mesmo, porque é mais minha praia no campo da responsabilidade civil, no campo do direito civil, né, é pensar na sanção pecuniária, na sanção que dói o bolso, sem sobredúvida muito mais efetiva. É claro que se pode imaginar que a persecução criminal gere um grau de humilhação ou um grau de repúdio social, mas o fato é que é preciso perceber que o indivíduo tem que pagar pelo que fez e literalmente pagar para que possa retornar para o erário. A sensação que eu tenho é essa, é a necessidade de comoção social. Né? O sujeito, o povo, o cidadão do povo, ele olha e diz, sacana, foi preso, né? Tá vendo? Eu sou preso, ele também é ali, ó, Gedel chorou. Então, enfim, é a sensação de que eu tô dando uma satisfação social. Sim.
Ao longo no resto do mundo, não. A situação é muito diferente. Verdade. Para você dar uma olhada no direito americano, que é tão criticado por todos nós, porque teoricamente é um direito que não respeita as garantias que a gente está tão acostumado no nosso direito positivo, a improbidade administrativa no sancionamento civil não foi suficiente. Então, se começou a criar a responsabilização das pessoas jurídicas e a estruturação de compliance, e o Brasil importou com a edição da Lei 12.846, né, que criou a anticorrupção, importou o compliance do direito americano para também aplicar sancionamento civil às pessoas jurídicas. Eu não tenho Só que dúvida importou que para compliance, nada. inclusive, é um bom tema para um papeando. Depois que eu conversar mais à frente, aguardem aí. Mas eu confesso a ti, eu, por exemplo, escrevi sobre assédio sexual no final dos anos 90, para minha tese de doutorado, né? E uma das coisas que eu sempre tenho um pudor extremo é quando a gente transplanta ideias do direito estrangeiro sem aquilo que Max Weber chamava de uma redução sociológica, uma compreensão para o nosso ordenamento. Você acha que isso aconteceu também? Aconteceu não só nesse instituto, como em alguns outros. O berço do nosso direito administrativo vem da França. Sim. A jurisprudência do Conselho de Estado foi o que formou o nosso direito administrativo. Então, todas as vezes que a gente busca algum instituto do direito americano, que é o que está vindo de mais moderno hoje, né? Não só em compliance, não só em anticorrupção, mas em PPPs. Sim. Então, os institutos mais novos são importados do direito americano e eles chegam um pouquinho distorcidos. É complicado. Vem cá, mas eu queria saber uma coisa também. Pensando aqui no direito brasileiro, quais são os principais instrumentos que estão à disposição da administração pública, né, ou à disposição da sociedade, para o combate à improbidade administrativa? Instrumentos. A ação de improbidade é o instrumento básico de combate na esfera civil, né? E, como eu te disse, acrescida hoje da ação civil pública para a responsabilização da pessoa jurídica, porque a Lei 12.846, a famosa Lei Anticorrupção, ela veio acoplar o sistema de improbidade. Mas o sancionamento a pessoas físicas, o combate à improbidade efetivamente é feito por meio da ação de improbidade, sem prejuízo, e isso é que é a parte importante. Quando eu conversei com vocês e disse, será que não é mais efetiva a responsabilização civil do que a penal? O mágico disso é que a gente não precisa saber o que é mais efetivo, a gente pode combiná-las, né? Então, sem prejuízo de toda a ação penal, sem prejuízo de tudo que está sendo feito, a ação de improbidade pode ser proposta pelo Ministério Público com a intenção de aplicar essas sanções de natureza civil. Então, independentemente das sanções de natureza penal, e eu não estou querendo substituí-las, não estou querendo dizer que elas não são efetivas, só que na minha concepção elas não são as mais efetivas no caso. Mesmo assim, eu não preciso substituí-las. Eu posso acoplar a esse sancionamento penal a responsabilização civil por meio da ação de improbidade, hoje regulamentada na própria Lei 8.429. Certo. Agora, uma coisa que é uma pergunta que não quer calar, né? Há muito tempo, né, a gente não falava tanto de improbidade administrativa. E há algum tempo não se fala tanto em combate à improbidade administrativa no Brasil. Na sua opinião, como um estudioso da matéria, como um pensador da matéria, o que mudou? Primeiro, eu queria dizer que esse é um ponto positivo. Sim. Né? De tudo que está falando, e eu estou só fazendo críticas, né? Estou dizendo que a persecução penal não é o ideal. Sim. Então, apesar de todas as críticas, é importante dizer que colocar a improbidade no auge da moda foi o ponto positivo de todas as ações a serem tomadas. Na minha concepção, o que aconteceu foi uma falta de cuidado. A gente chegou no momento, pode ser que eu esteja errado, né? Obviamente pode ser que as instituições tenham tido realmente mais liberdade, que é o que defendem os esquerdistas, o fato de que o novo governo deu mais liberdade às instituições de persecução. Pode ser que isso também tenha contribuído, mas na minha concepção as coisas começaram a ficar sem pudor, né? Então as pessoas pararam de ter medo. E a improbidade começou a acontecer no dia a dia de uma forma muito clara, muito pouco velada. Então a gente estava... institucionalização da corrupção e da improbidade. Porque na verdade é o seguinte, corrupção existe em todo lugar do mundo. O grande problema é a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade fazia com que as pessoas não tivessem mais vergonha. Essa é uma frase importante, sabe? Eu me lembro, e meu professor de processo penal há mais de 20 anos, ele me dizia, olha, Pamplona, é uma tolice achar que todo crime vai ser punido. E é um sonho pueril imaginar uma sociedade sem crime. O que não pode existir
é a certeza da impunidade. Ou seja, nós passamos a viver um período complicado, mas eu gosto dessa ênfase do lado positivo. O lado positivo, por mais que a gente tenha falado, e eu falo com frequência, principalmente meus alunos, eu estou ensinando há mais de 20 anos, e eu digo para o pessoal, olha, gente, não diga não tem jeito. Tem, claro Tem que tem. jeito. Por quê? Porque se você disser que não tem jeito, significa... Só pode ser duas coisas. Não tem jeito significa dizer que você não tem jeito também, e isso é uma confissão de autofalência, ou não tem jeito e só você é o bambambam, isso é arrogância. E não é. Tem jeito. Eu confio, sabe? Eu confio na sociedade, eu confio no povo brasileiro, eu confio em que a gente vai sair em algum momento dessa situação que vive. Acho que a gente está melhor do que o que estava 5 anos atrás, há 10 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista, pelo menos do campo de vista da liberdade, para dizer e para acusar, e tem que provar, e que deve punir. Mas o que é que você acha? Para arrematar as minhas perguntas, porque esse é um programa ao vivo, então a gente não sabe o que é que vai vir aí. Daqui a pouco vai aparecer pergunta aí no ar, a gente não sabe o que é que vai. É a vantagem. Para fazer um programa ao vivo. De não responder? Não tem. Você tem que responder e eu vou responder junto com você. Mas não tem perguntas de natureza pessoal, eu não, espero né? que não, sei lá, o povo joga aí. Eu não sei, espero que não manda fazer striptease, né? Porque aí não vai ser um atentado ao pudor, vai ser a estética. Mas eu quero dizer assim, o que é que precisa? Eu também espero. O que é que precisa ser implementado no Brasil para aperfeiçoar o combate à improbidade administrativa? Tá, eu estou me recuperando ainda do striptease. Você começou, fez a imagem mental, por incrível que pareça. Eu acho que é terrível. Não, você não tem noção, não. Eu não consigo nem reverberar. Vamos, desculpa, por favor, qual foi a sua pergunta? O que é que falta para aperfeiçoar o combate à improbidade administrativa no Brasil? Eu repito, na minha concepção, o que falta é o entendimento dos órgãos de persecução, porque o interessante é que o próprio Ministério Público, que está atuando tão bem na esfera penal e na persecução penal, ele está inerte em relação à responsabilização civil e às sanções de improbidade. Então falta ao próprio órgão, hoje, abrir um pouquinho a sua mente e entender que talvez as sanções de improbidade, inclusive porque a esfera penal seria a última ratio, né? E a gente já está começando pelo sancionamento penal e deixando de lado uma forma de sancionamento tão efetiva, nesse caso de corrupção, que é a lei de improbidade. E talvez trabalhar paralelamente ou tendo conseguido a persecução criminal, não pare nela para seguir aos meios de ressarcimento, de recomposição horário e talvez mesmo, principalmente no campo da multa, reversão especificamente para pensar em um futuro melhor. Agora é o momento em que eu vou perguntar. Chegou pergunta aí, a gente está aqui ao vivo. É um negócio assim, eu vou olhar aqui para ver se aparece uma pergunta. Bota aí uma pergunta aí na tela. Opa, apareceu! Aqui, ó, Karine, de Rui Barbosa, cada Bahia, disse: como deve ser o processo administrativo de apuração de improbidade administrativa? Responda aí, Matheus. Esse é um erro, Karine, muito comum, né? A apuração não se dá na esfera administrativa. Tá? O sujeito responde administrativamente pelos atos de improbidade, porque a improbidade administrativa, além do ilícito civil e além do ilícito penal, ele também é um ilícito administrativo. Então é possível a instauração de processos administrativos para a apuração da improbidade na esfera administrativa, inclusive a penalidade administrativa cabível é a demissão. Mas quando a gente trata de sancionamento de improbidade propriamente dito, não é possível que se faça nada na esfera administrativa. Tem que ser proposta a ação judicial. Cabe ao juiz, cabe ao magistrado, no bojo da ação de improbidade, aplicar as sanções que a gente está conversando aqui. Beleza. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aí? Joga aí. Ó, chegou outra. Qual é o papel efetivo do Ministério Público e da magistratura no combate à improbidade administrativa? Pergunta de Patrícia do Alto do Cruzeiro, Salvador, Bahia também, ó. A Bahia aqui em massa, Bahia ouvindo tá o doutor bombando, Matheus. Bahia babando. Ó, então, agora sim, Patrícia, né? Patrícia, aqui sim a gente tem os dois órgãos que vão resolver o problema do país no que diz respeito à improbidade, né? Obviamente o Ministério Público provocando e o Judiciário analisando imparcialmente
essa provocação do Ministério Público. É importante a gente enxergar que a magistratura não tem papel nenhum em combate a nada. A magistratura não combate nada, porque se ela combater, ela deixa de ser imparcial, que é uma característica básica da função do magistrado. Mas compete ao Ministério Público a propositura das ações de improbidade. A ação também pode ser proposta pela entidade pública lesada. Certo. Mas normalmente a entidade pública lesada, ela é gerida pelo sujeito que está respondendo pelo ato de improbidade. Então é muito difícil a gente enxergar isso acontecer. Mas ela também pode. Mas o papel do Ministério Público é tomar as rédeas e propor a ação de improbidade, requerendo ao juiz a aplicação das sanções. Até agora eu fiquei, porque eu estou querendo aprender também, porque na condição de magistrado, claro, e até para compreender esse dado, né, quando passa da... Imagine isso, aqui o indivíduo que dirigia saiu, ele foi destituído em função de uma denúncia, ou mesmo houve mudança de governo. E aí, quem são os órgãos que ajuizariam essa ação? São 5 anos, certo, que depois que o sujeito sai do mandato, ainda tem um prazo prescricional de 5 anos para propor a ação. Certo. Então, o próprio ente público, suponha que um determinado prefeito saiu do exercício... O procurador do município, imagine que o prefeito saiu da função, o próprio município, por meio dos órgãos de representação, a Procuradoria do município pode propor a ação, ou o Ministério Público sempre vai ter legitimidade para ela. Maravilha. Tem mais alguma pergunta? Acho que tem mais uma aí. Ó, aqui. O que você diria para o profissional do direito e para o cidadão que se sente ainda perplexo com tantas denúncias de improbidade administrativa em todos os cantos do Brasil? É de Raíssa, de Vila Velha, no Espírito Santo. Vila Velha é uma cidade maior do que Vitória. Eu descobri isso no outro dia. É legal. Eu dou aula lá de vez em quando, eu dou em Vitória, no caso. Fui a Cachoeiro Tapimirim. A terra de Roberto Carlos. Verdade. Muito bem. Pessoal, Raíssa, eu diria o que Pamplona acabou de dizer a todos nós aqui nesse bate-papo. O Brasil tem jeito, na verdade. Hoje a gente está melhor do que a gente estava em termos de persecução penal. Estamos melhor do que a gente estava em termos de combate à corrupção, sem dúvida nenhuma. Então, sim, com certeza o Brasil tem jeito, com certeza a gente fica perplexo e a perplexidade? Né? Eu queria dizer essa palavra. Muito bem. A perplexidade é o que faz com que a gente consiga efetivamente produzir um resultado contrário. Né? Então, o contrário à corrupção depende dessa perplexidade. Se a gente perde a capacidade de se indignar, a gente não vai nunca conseguir a melhora. Então, efetivamente, não percam essa capacidade de indignação, porque, na minha concepção, Pamplona, nós temos sim um caminho longo pela frente, mas estamos andando. Eu acho que essa é a mensagem final. Nunca deixe anestesiar a sua capacidade de se indignar. Nós vivemos um período complicado. Não quer dizer que seja um período melhor ou pior. Quer dizer que seja um período diferente. Mas o fato de que termos mais acesso à informação e perspectivas para obter um resultado é, sem sombra de dúvida, a ideia de que a gente não pode perder a esperança. E eu quero dizer a você, amigo, que nós estamos gravando esse programa ao vivo. Daqui a pouco, se você não estiver vendo nesse momento, você vai ver, obviamente, isso encerrando o programa, né? Vai estar editado, vai estar lá no canal CSTV, né? Ou no canal Pamplona. E você pode ver, já botar uma hashtag aí, Papeando com Pamplona, ou Papeando com Matheus Carvalho, né? Vou fazer também uma divulgação nas redes sociais dos bastidores aqui dessa gravação. Fábio disse que chegou uma pergunta aí. Chegou mais uma pergunta, olha só, eu ia encerrar, mas chegou uma pergunta. Você vai programa ao vivo, tem essas vantagens. Chegou uma pergunta, manda a pergunta aí. Bom de fazer programa ao vivo assim. A gente tem que aprender a ter jogo de cintura. Botou até. Ele ainda está casando a pergunta aí. A OAB tem colaborado de alguma forma para inibir os atos de improbidade? Pergunta anônima. Mandaram uma pergunta anônima. Vamos lá. Tá valendo. É anônima mesmo? É anônima, não chegou. Não tinha. Não deu tempo de colocar o nome da pessoa. Então, a pessoa que mandou não apareceu. Bruno Vasconcelos. A Bruno Vasconcelos. O programa ao vivo é assim. Você tem que ter jogo de cintura para saber. Bruno, de onde o Bruno é? Não disseram onde é que é? Não sabe de onde é. O Bruno Vasconcelos está assistindo ao vivo. E se o Bruno está assistindo ao vivo, qualquer pessoa pode assistir ao vivo. Lembre, essa aqui é a segunda nossa experiência da gravação de um programa ao vivo, né? Podemos fazer outras, né? Eu estou querendo fazer uma com o Fred, com o Frederico também, né? É nosso amado Frederico. Isso, Frederico, né? Amado ao vivo é bacana, vivo, vai ser bacana. Ele vai mexer vai ser divertido esse ombro aqui até não aguentar mais. E vai ser muito divertido. Mas responder essa pergunta aí, o que é o OAB ter feito?
infelizmente a participação da OAB hoje tem sido bem tímida, né, em relação à improbidade. Mas vamos por partes. A OAB não tem como atribuição institucional o combate à corrupção. Né? Então, e não tem sequer legitimidade para a propositura de ações de improbidade ou de ações de natureza civil para requerer ressarcimento ao erário. Então, muitas vezes, pela falta de legitimidade, a OAB tem feito barulho, que eu acho que é uma coisa importante. Né? O trabalho da OAB hoje é muito mais um trabalho de divulgação das informações e exigência de providências do poder público. Né? Então a gente tem visto em algumas situações reuniões do Conselho Federal da OAB, até mesmo com os órgãos do Ministério Público, né? A proteção ao advogado público, ou seja, no momento que a OAB protege o advogado. As pessoas estão tirando selfie enquanto eu estou explicando. É um negócio surreal. Isso aqui ao vivo, ao vivo é surreal mesmo. Ao vivo, né? É ao vivo. Enfim. Mas eu quero dar pitaco nessa do OAB. Tá. Bota aqui na câmera também. Não, deixa eu terminar de responder. Responde. Isso. Enfim, o Pitaco é bem-vindo, ele é o dono, papiada com Pamplona, né? Mas deixa eu terminar. Enfim, o que eu ia dizendo rapidamente é que, na verdade, o trabalho muito mais de divulgação e um trabalho de proteção à advocacia pública, né? Porque os advogados públicos, como eu ia dizendo a vocês, a Procuradoria do Município, principalmente no âmbito municipal, a gente vê a Procuradoria do Município e a Procuradoria do Estado precisam ter um pouco de respaldo da OAB se quiserem propor esse tipo de ação, né? Então, basicamente, a gente consegue enxergar uma atuação na proteção ao advogado, mas a OAB não tem legitimidade para atuar diretamente. Mas eu acho que um ponto da sua fala que merece destaque é isso, né? Perceber que se não é papel institucional da OAB fazer a denúncia, é papel institucional da OAB como uma entidade que defende a democracia, que defende a ética, sim, estimular mecanismos de combate, seja também para a defesa dos acusados, quando acusados injustamente, mas toda pessoa tem o direito à defesa, mas na atuação, do ponto de vista mais amplo, político, né, para pensar no combate à improbidade. E o negócio de programa ao vivo é interessante, porque chegou mais uma pergunta. Eu já tentei encerrar 2 vezes e não consegui. Isso é fantástico. Chega a pergunta, bote aí. Aqui, ó. Professor, quando o magistrado deixa de dar liberdade provisória a um cidadão detido, comete improbidade administrativa? Obrigado. É de Daniel Oliveira, Corvelo, Minas Gerais. Vamos lá, vamos por partes. Né? Primeiro ponto, a ausência de liberdade provisória, ela tem que ser analisada se ela não foi dada por um erro judiciário ou se ela não foi dada porque realmente o sujeito não deveria ter a liberdade provisória. Né? Acredito eu que a pergunta diga respeito à ausência de liberdade provisória por erro judicial. Exato. Nesse caso, a gente está diante de configuração de conduta da administração pública que enseja responsabilização estatal. Então a gente tem uma responsabilidade civil do Estado, porque o artigo 5º 75 da Constituição diz que aquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença, o que não é o caso, mas aquele que ficar preso por erro judiciário, ele terá direito a ser indenizado pelo Estado. A indenização estatal, sim. A improbidade administrativa, foi o que eu estava conversando aqui com o Pamplona, e o que eu vou repassar para você, ela depende da configuração do elemento subjetivo. No caso aqui, em que o sujeito não estará causando um dano efetivo ao erário, o elemento subjetivo obrigatório é o dolo. O STJ diz que nesses casos eu preciso comprovar a má-fé do agente público. Então, se eu comprovar que esse agente público, no caso aqui o magistrado, agiu com dolo, agiu com má-fé, ele responde por ato de improbidade. Mas é bem difícil essa comprovação de dolo, né? A má-fé é sempre muito difícil de ser provada. É sempre uma das grandes questões quando eu dou aula de responsabilidade civil, essa discussão do elemento anímico. Sem sombra de dúvida, quando a gente não tem uma presunção, há uma grande dificuldade para falar isso. Mas acho que agora encerramos as perguntas finalmente, né? Aqui, ó. Tem várias outras, mas não dá tempo. Então, olha, gente, encerrou. Tá escrito agradece. Para agradecer, mas é claro, eu agradeço. Sou menino educado. E, gente, eu preciso encerrar aqui. Por quê? Porque, olha, eu tenho que falar com liberdade. Eu estou me divertindo muito. Por quê? Porque o Papeando é algo que a gente faz por prazer. Né? A gente está aqui no SES fazendo o Papeando, a gente faz isso, a gente chama as pessoas, bate papo, conversa, traz profundidade e leveza a uma questão que é muito importante.
Hoje o tema é improbidade administrativa. Hoje eu bati papo com o cara, com esse grande cara, o grande professor e um professor grande, que é Matheus Carvalho. E digo isso, a gente se divertiu. Eu queria entrevistar Matheus há um tempão. Né? Por quê? Porque a gente se conhece aqui dos corredores do César, que ele veio gravar aula, a gente fica dando risada, batendo papo, temos amigos em comum. E aí, de repente, eu disse, poxa, esse cara é uma figura muito divertida. Esse papo hoje foi ao vivo e foi muito engraçado e foi muito profundo. Você aproveite ao máximo, veja este e outros episódios lá no canal CSTV e no canal Pamplona. E eu preciso encerrar com o nosso indefectível brinde, porque é um prazer ter a sua amizade e, mais ainda, uma honra ter entrevistado. Prazer foi meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima.